Aos 8 meses, Bruce Heimer fez uma cirurgia devido à dificuldade para urinar. Porém, os médicos erraram no procedimento, o deixando sem o pênis. Seus pais decidiram mudar seu gênero para feminino, sem que ele soubesse. Aviso: se você for uma pessoa sensível, não recomendamos que prossiga o vídeo, pois pode causar desconforto. Bruce Heimer nasceu em 22 de agosto de 1965, no Canadá, e tinha um irmão gêmeo chamado Brian. Aos 8 meses de idade, os dois apresentaram dificuldades para urinar e foram encaminhados para fazerem uma cirurgia de circuncisão. Bruce foi o primeiro a fazer a cirurgia. Os médicos usaram uma agulha cauterizadora ao invés de um bisturi. O equipamento elétrico apresentou problemas, e a elevação súbita da corrente elétrica queimou completamente o pênis de Bruce. Os pais não deixaram que Brian fizesse o procedimento e os levaram para casa. Eles ficaram preocupados com a vida sexual de Brian, e então o levaram a um psicólogo infantil que realizava estudos sobre sexualidade. O psicólogo John acreditava que Bruce poderia ser criado como uma menina, e que ele seria mais feliz sendo mulher ao invés de um homem sem pênis, então os pais permitiram que uma cirurgia para mudança de sexo acontecesse. Uma orquectomia foi realizada para retirar os testículos. John ainda disse para os pais não contarem ao irmão gêmeo de Bruce que ele havia nascido menino, e assim foi feito. Bruce passou a se chamar Brenda com 17 meses de idade. Eles continuaram indo ao psicólogo e o caso foi chamado de John Joe. Nas consultas, a mãe falava que Brenda era muito mais arrumada que seu irmão, mas que a mesma tinha muito traços de menina-moleque, era teimosa e era figura dominante em grupos de meninas. Em uma das consultas, Brenda e Brian eram forçados a fazer atos sexuais um com o outro, na tentativa de os reeducar sexualmente. Durante a prática sexual, Brenda era forçada a assumir a prática feminina e Brian masculina. Brenda recebia injeções de hormônios femininos e passou por tentativa de construir uma vagina. Sem a construção completa da vagina, Brenda começou a urinar por um orifício no abdômen desde que era bebê até aos seus 13 anos. Na adolescência, Brenda sentia impulsos suicidas. A mãe dizia que ela era rebelde e muito masculina, ninguém a convencia de fazer algo feminino. Ela não tinha amizades e sofria bullying. Os pais notaram a tristeza da menina, e pararam de ir às consultas. Decidiram que era melhor contar para a filha, que estava passando por um tratamento com estrogênio para estimular o desenvolvimento de mamas, que a mesma tinha nascido como menino. Semanas depois, Brenda passou a se chamar David, vestiu roupas masculinas e passou por uma cirurgia de reconstrução de pênis. Já adulto, ele se casou com uma mulher. David não podia ter filhos, mas adorou ser padrasto de 3 crianças. Ele descobriu que seu caso era autodominado como John John em artigos médicos e acadêmicos a respeito de mudança de sexo. Ele mal conseguia acreditar que sua história estava sendo divulgada por aí como um caso bem-sucedido e que estava afetando outras pessoas como ele. Em 2002, o seu irmão gêmeo desenvolveu esquizofrenia e morreu de overdose de drogas. David, aos 38 anos, perdeu o emprego, se separou da esposa e entrou em depressão. Em 4 de maio de 2004, David foi no estacionamento de uma mercearia e cometeu suicídio, atirando na própria cabeça. Este é o caso de Bruce Heimer. Ele viveu a infância e a adolescência sendo alguém que não era. Ninguém foi culpado ou condenado, nem ao menos processado. Aterrorizante como uma decisão errada pode acabar com a vida das pessoas. Deixe seu like se ficou chocado com esse caso, e se inscreva para os próximos vídeos. Obrigado por assistirem, até mais!